E depois de 30 dias que Itaió amanheceu debaixo d'água, a cidade ainda se recupera das chuvas. Passou rápido, hein? Passou. A gente esteve lá, inclusive, acompanhando. A nossa equipe foi a primeira a chegar em Itaió, porque estava tudo interditado. E muitas lojas do comércio fechadas também. Outras ainda recomeçando com um pouco de receio. Isso porque no último final de semana teve locais que alagaram novamente, viu, Gabi? Tem chovido muito, né, Cleiton Ramos? O El Niño tem afetado aí o tempo com muitas chuvas, deve continuar aí no verão, atingindo também Santa Catarina. Há uma previsão de bastante chuva aí para toda essa temporada de verão. Vamos conversar com a Suiane de Liz. Ela está em Itaió neste momento. Ela acompanhou a situação da enchente que nós tivemos na cidade em outubro e vai atualizar como que está hoje por aí, né, Suiane? Boa tarde para você. Oi, Gabi, boa tarde também, Cleiton, a todos que nos acompanham. Pois é, a gente está aqui no centro de Itaió, né? Realmente nesse final de semana teve ainda chuva, a gente conversou com alguns proprietários aqui de comércio, aqui no centro, em que acabou já entrando água. Alguns comentaram que faz um mês que no final de semana que eles acham que vai ficar tudo tranquilo, depois de uma semana inteira de trabalho, acaba alagando novamente. Uma das funcionários que nós conversamos disse que não teve folga final de semana nenhum desse mês de outubro e final de semana passada entrou água novamente. Então a cidade ainda tem essa situação, né, de algumas ruas que a prefeitura está realizando a limpeza. A gente viu até alguns locais, né, com caminhão-pipa de água sendo feita a limpeza. E nós conversamos mais cedo com alguns, então, proprietários, né, de comércios aqui da cidade que nos contaram como está a situação. Alguns estão funcionando, né, com alguma parte só ainda, por enquanto, do seu estabelecimento, e outros buscando promoções, outras alternativas para recomeçar nesse momento. Vamos conferir. Já está aguardando assim, o tempo firmar, né? Porque se comenta que vai ter muita chuva, então a gente está aguardando e após isso a gente vai retornar com os móveis de cima para a parte de baixo, né? Por enquanto a gente está atendendo na parte superior e aqui embaixo só o que é de liquidação, né? Não é fácil, mas a vida continua, né? A gente tem que tocar o barco e trabalhar e recuperar essa parte perdida aí, né? Mas a gente vai conseguir, com certeza. Estou aqui para mostrar o que saiu da minha empresa, que a gente tinha um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, toda funcionando. E agora ela ficou aqui, está toda aqui jogada. E assim, está sendo difícil para recomeçar, porque é uma enchente atrás da outra, a gente não tem mais certeza de nada, né? Então assim, eu estou aguardando talvez uma ajuda, que o governo anunciou, né? Que ia ter uma ajuda para a gente começar, recomeçar. E por enquanto não tenho nada, não recebi nada, a gente não recebeu nada. A gente está trabalhando com a indústria de biscoito que está vendendo e trabalhando para poder pagar funcionário, para pagar imposto, que está vindo imposto para pagar, os tributos, a gente está pagando tudo. E assim, ajuda mesmo para incentivar, para recomeçar o comércio, eu não estou tendo, a gente não está tendo. Pois é, situação bem complicada por aqui. Agora a gente vai chegar num dos estabelecimentos bem antigos aqui da cidade, que já passou por várias outras enchentes e dessa vez já está procurando alternativas para não ter os móveis afetados como das últimas vezes. E também, nesse mesmo final de semana, teve problema com as chuvas. Eu vou conversar com a proprietária, né, que vai nos contar um pouquinho. Tem as fotos aí das enchentes anteriores, de que anos? Pois é, então, essa é do ano de 1983, não foi a altura máxima, mas era o que tem da história, né? E só que ela fechou a janela lá. E essa daqui foi em 2015, que também já havia baixado um pouquinho. E agora, nesta deste ano, ultrapassou 83, que foi a maior. Aqui dentro do nosso estabelecimento, a gente teve 1,75 m de água. Então, foi realmente muito acima do que a gente esperava, né? Tá certo, eu vi que vocês estão buscando alternativas agora para não ter mais problema com os móveis, isso? Isso mesmo, a gente perdeu muito com os móveis, até porque não achamos que chegaria tanto, né? A gente já tem uma altura um pouquinho maior do que a Coronel Federsen, que é mais baixa. Já estamos a 1,20 m e ainda entrou 1,70 m. Então agora estamos tentando reconstruir, fazendo
dos balcões de concreto, porque não temos como deixar de sair do que é nosso, né? Então a gente tem que se readaptar. Tá certo, muito obrigada. Então, né, essa é mais uma, né, do pessoal aqui do comércio que acabou sendo afetado. E o prefeito também comentou com a gente sobre essa situação que a cidade passou nesse mês de outubro. Vamos ouvir. Tivemos uma das maiores enchentes registradas em Itaió. Uma das maiores não, a maior enchente registrada em Itaió. Que alcançou os 12,40 metros, né? Para nós foi histórico, mas em questão de história isso não nos orgulha em nada, porque a perda foi muito grande, né? A perda não de pessoas, mas sim de bens, de pessoas desesperadas em abrigos, né? O comércio com mais de 90% tomado pela água, com níveis de água altíssimo. Teve locais que chegou quase a 4 metros de altura, cobrindo até comunheiras de casas, né? Pois é, né? Então a cidade está tentando novamente recomeçar, né? Se reconstruir, até um pedido, um apelo do prefeito de que as autoridades olhem não só a questão de alimentação, doações, mas sim também ajuda para conseguir limpar a cidade, questão de maquinário e tudo mais que eles não estão conseguindo, né? Muitas estradas do interior também com barreiras, problemas. Então esse é o pedido nesse momento aqui da cidade de Itaió, que mesmo um mês depois foi afetada por outras chuvas e outros alagamentos e ainda teme, né, a previsão de chuvas para as próximas semanas. Volto com vocês.